da tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, minhas irmãs, meus irmãos queridos. É sempre com muita alegria que volto até vocês para juntos darmos continuidade aos nossos estudos semanais, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa abençoada doutrina espírita. Hoje começaremos um novo capítulo, o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis,
Não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas 18, 20 e Mateus 19, 18 a 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. Piedade filial. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial, quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar o vosso pai e a vossa mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário que necessitavam. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve
aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão, e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes, já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda, se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse às crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras,
A terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando o chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35. Mateus 12, 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por constatarem com a sua bondade, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, dando esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que, neste passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Disse-ia mesmo que partilhavam até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando aparecia a família, João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho.
pois não se vê que ele tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele nenhuma ocasião desprezava de dar o ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Meus irmãos, mas algumas lições do Evangelho para que possamos refletir e seguir nos aperfeiçoando, aperfeiçoando nossas almas, nossos espíritos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eis um dos mandamentos da lei mosaica que Jesus continuou valorizando, conforme ele disse: eu não vim para destruir a lei, mas para fazê-la cumprir. A piedade filial, a atenção, o carinho, a dedicação que devemos ter para com os nossos pais é irrefutável. É verdade que muitas vezes não os amamos como deveríamos, mas o respeito, a consideração, o cuidado, a honradez que devemos dedicar-lhes, isso é inquestionável. Só o fato de os nossos pais terem concordado, quando ainda na erraticidade, para nos possibilitar a reencarnação, só aí devemos a eles a nossa vida. Antes de reencarnarmos, eles foram consultados e aceitaram nos trazer ao mundo. Portanto, a eles todo o nosso dever filial. É verdade que vemos aberrações, mas não julgueis. Jesus aproveitou todos os momentos para nos ensinar, trazendo a sua mensagem de amor. Então, não julguemos os nossos pais. Nos nossos olhos tem traves, então não vamos enxergar o cisco que estão nos olhos dos nossos pais. Somos nós os artífices, os fazedores, os escultores da nossa vida. Nós somos herdeiros de nós mesmos, meus irmãos. Nós não sabemos o que fizemos aos nossos pais, nossos irmãos, lá atrás, em outros momentos, em outras vidas. Portanto, se temos alguma queixa contra eles, devemos corrigi-las em nós mesmos. Nós é que fazemos o nosso caminhar. Este amor de mãe deve se estender a todas as criaturas. Quando Jesus, ali, naquele recinto, falando para aquelas pessoas,
alguém o avisou de que o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos estavam a procurá-lo, a chamá-lo? E Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Há uma pobreza ainda em nossa língua. Há uma pobreza de interpretação, há uma pobreza no vocabulário. Então, esta fala de Jesus é incoerente com tudo aquilo que ele pregou. Toda a beleza da caridade, do amor ao próximo. Então, meus irmãos, não devemos nos pautarmos nesta fala, porque, conforme o Evangelho nos explica, a parentela corporal é diferente da parentela espiritual. Meus irmãos, que os espíritos de luz, que o caboclo pele vermelha, que Jesus Cristo nos intua cada vez mais, nos inspire para que tenhamos boas reflexões. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.